Olá, pessoal. Vamos continuar lendo o livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Vamos dar início hoje ao capítulo 11, que fala sobre disciplina criativa. O que vamos fazer? Diz assim: observar uma vida desenvolver-se, participar direta e ativamente dela, como um guia para a maturidade e um supervisor de seu crescimento, é o que torna o fato de ser pai uma das experiências mais excitantes e compensadoras do mundo. Daniel Webster disse isso nessas palavras: se trabalharmos no mármore, ele perecerá. Se trabalharmos no bronze, o tempo o apagará. Se edificarmos templos, irão desfazer-se em pó. Se, porém, trabalharmos sobre almas imortais, se as saturarmos de princípios com o termo justo pelo Criador e amor pelos semelhantes, iremos gravar nessa placa algo que brilhará para toda a eternidade. Disse ele. Não podemos ser pais sem sonhar. Prendemos nos braços o futuro com todas as suas esperanças, expectativas e possibilidades. Quais são os nossos sonhos para nossos filhos? É certo que muitos pais querem apenas reviver a sua própria vida através dos filhos. Querem que os filhos satisfaçam os anseios e esperanças que jamais se realizaram em suas vidas. Como resultado, tais pais tentam manipular os filhos a fim de que se torne nada mais do que a extensão de si mesmos. Os pais que crescem num ambiente feliz desejarão criar filhos que saibam tomar suas próprias decisões. Eles tentarão ajudar a criança a crescer como uma pessoa saudável, responsável e amorosa. No decorrer desse processo, será necessário incluir muitas frustrações, irritações e fracassos. Subtítulo: O alvo da disciplina. O alvo de toda boa disciplina é a autodisciplina. Como pais, queremos ajudar nossos filhos a desenvolverem força interior e independência a fim de que possam ter vidas saudáveis e felizes. Queremos que aprendam a viver sem nós, de fato, sem precisar de ninguém que exerça pressão do lado de fora. Queremos ajudar nossos filhos para que desenvolvam uma pressão interior no sentido de agir corretamente. Fazemos isso usando os princípios de boa disciplina desde a infância até que estejam prontos para andar sozinhos. A palavra disciplina tem a mesma origem que o termo discípulo. No geral, pensamos em disciplina apenas em termos de experiências desagradáveis, mas esta é uma visão muito limitada. Precisamos pensar em disciplina em seu contexto mais amplo: instrução, orientação, ajuda e treinamento. A disciplina irá certamente incluir algumas experiências negativas, mas estas não poderão ser eficazes a não ser que sejam compensadas por aspectos agradáveis. A boa disciplina começa com um ambiente de amor e aceitação. Ela começa quando um pai brinca, alimenta, lê, anda e fala com o filho. Disciplina significa res- ouvir e responder com paciência às indagações da criança. A criança é um aprendiz, um discípulo. Somente nesta espécie de atmosfera, as experiências desagradáveis da disciplina podem realmente ter o desejo
ter o desejado impacto. A criança deve sentir-se segura dentro do limite bem definidos. A Bíblia nos prepara para aceitar e tratar das experiências menos agradáveis. O sábio disse, abre aspas, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, fecha aspas. Provérbios 22:15. E de novo, abre aspas, não retires da criança a disciplina, pois se a fultigares com a vara, não morrerás. Livrarás a sua alma do inferno. Fecha aspas. Provérbios 23, 13 e 14. As crianças pequenas não têm ainda a maturidade, a autodisciplina, nem mesmo o conhecimento para fazer aquilo que é certo. Se as crianças não sabem, precisam de informação e instrução. Uma vez que saibam, necessitam de supervisão que coloca a pressão adequada sobre elas a fim de agirem de acordo com o seu conhecimento. Subtítulo: O papel da surra. Este talvez seja o momento apropriado para discutir a surra. Sou a favor da surra, mas apenas com um último recurso. Quando uma outra coisa surte o mesmo ou um melhor resultado, devemos naturalmente usar a alternativa. A dificuldade está em que o último recurso geralmente aparece primeiro na vida da criança. Há uma época bem cedo na vida da criança em que esta não compreende palavras, ideias ou instruções. Bater nela pode ser a única maneira de dizer, abre aspas, seu comportamento é inaceitável, fecha aspas, em termos que a criança possa compreender. Quando a criança é um pouco maior, outros métodos alcançarão o resultado desejado. Pesquisas atuais indicam que a surra traz resultados positivos até o 8 ano, até os 8 anos de idade. Depois disso, a surra tende a produzir ressentimentos e seus efeitos são mais negativos do que positivos. Isto parece sugerir que outros meios de disciplina devem ser usados à medida que a criança cresce, como uma substituição gradual da surra por outras abordagens. Subtítulo: Princípios de disciplina. Alguns princípios de boa disciplina podem ser úteis como norma prática. 1. A criança deve compreender o alvo da disciplina e por que ela está sendo imposta. Se a criança não compreender, não podemos esperar melhora no seu comportamento como resultado da disciplina. Mas, quando a criança compreende que o que fez é inaceitável e por que a disciplina está sendo aplicada, ela tem uma base sólida para escolher melhores alternativas. 2. A disciplina deve ser justa. A criança deve ter uma ideia de quão séria foi a ofensa pela severidade da disciplina imposta. Os pais não devem proibir uma estada no acampamento devido a uma ofensa pequena, nem deve punir uma quebra de conduta grave com uma simples repreensão. A criança aprende a julgar o comportamento pela espécie de reação apresentada pelos pais. Apenas através da disciplina justa, a criança pode obter uma visão correta da maneira como o bom ou o mau comportamento se situa no mundo. 3. A disciplina deve ser consistente. A reação dos pais ao comportamento dos filhos algumas vezes depende da espécie de dia que aqueles tiveram. Este padrão é injusto para o comportamento da criança, pois rouba
dela a oportunidade de ver o seu próprio comportamento sobre uma perspectiva clara. O comportamento inaceitável hoje também deve sê-lo na semana seguinte. Os pais devem reagir com aproximadamente o mesmo nível de aprovação ou reprovação. Naturalmente, a consistência absoluta é impossível. Os pais não devem preocupar-se demasiadamente com ela. As crianças têm uma grande tolerância pelas variações se os pais mostrarem que se preocupa com a consistência, mesmo que falhem algumas vezes. 4. A disciplina deve relacionar-se o mais de perto possível com a ofensa. Se a criança fizer sujeira, ela deve ajudar a limpá-la. A criança pequena ajuda a fazer a limpeza. Se a criança deixa uma ferramenta fora do lugar, presumindo que a instrução clara fora dada para que a guardasse, o uso da mesma pode ser negado durante algum tempo. Se uma criança chega muito tarde quando foi brincar na casa de um amigo, essa casa pode ser apropriadamente declarada como fora de limites durante um certo período. A caixa do sábado é uma ideia que funciona eficazmente para alguns pais cujos filhos deixam as coisas espalhadas pela casa. Os pais aplicam cuidadosamente a todos os filhos que qualquer coisa que pertença a uma criança e forem encontrada fora do lugar será colocada na caixa do sábado e não poderá ser recuperada por ela a não ser no sábado. Um período de graça pode ser necessário no início desse tipo de disciplina, mas a falha repetida de colocar as coisas no lugar pode ser curada privando a criança das mesmas por alguns dias. 5. A disciplina escolhida não deve prejudicar a criança. Medidas extremas, como que tenha sido utilizada pelos pais durante séculos, não são aceitáveis. Castigo que incluam a quebra de ossos, corte na pele, queimadura ou machucados na criança não são aceitáveis. Medidas que prejudicam a criança emocionalmente, tais como fechá-la num armário, são inaceitáveis. Qualquer atitude que possa ser considerada brutal ou grosseira irá fazer mais mal do que bem e talvez infligir um dano permanente. Sexta e última. A disciplina deve ser aplicada por alguém que ama a criança e é amado por ela. Um estranho não pode disciplinar meu filho adequadamente. Eu também não posso disciplinar o filho de uma outra pessoa. Isso não quer dizer que um estranho não possa impedir que uma criança haja com crueldade ou faça algo destrutivo. Mas se a disciplina deve ser apropriada, ela deve ser administrada por alguém próximo à criança. A disciplina é mais eficaz em um contexto de amor, apoio, encorajamento, aceitação e afirmação. Num ambiente como esse, a disciplina transmite confiança. Ela diz: Nós amamos você. Nós preocupamos muito com você, com sua felicidade e seus desejos. Queremos que tenha a melhor vida possível. Essa é a razão por que não podemos permitir que se comporte dessa forma. Vamos parar por aqui, depois a gente continua esse capítulo. Se você está gostando desses vídeos, compartilhe com casais que tenham filhos pequenos aí, que eles possam adotar esses princípios aí. Deixa um like nesse vídeo. Se você não é membro, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você possa receber aí as notificações a cada vídeo que eu faço, tá bom? Se você também quer um estudo pessoal, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozn@gmail.com. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?